Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos para mais uma aula no curso Revisando Direito, canal Revisando Direito. Hoje vamos tratar sobre um recurso muito importante, é o recurso de revista. Esse recurso de revista, pessoal, para termos um conhecimento mais aprofundado e detalhado, para não errarmos, apesar de ser bastante cobrado em exame de ordem, concurso público e na prática forense trabalhista, necessário se faz lembrar a pirâmide que apresenta a estrutura organizacional da Justiça do Trabalho. Nós lembramos que a estrutura organizacional da Justiça do Trabalho, ela se inicia com o juiz do trabalho, que exerce a jurisdição na vara do trabalho. Lembrando que se na localidade não existir juiz do trabalho, não existir vara do trabalho, quem vai exercer essa jurisdição trabalhista é o juiz de direito. O juiz de direito exercerá a jurisdição trabalhista, ele estará investido na jurisdição trabalhista. Então, lembrando, se ele estiver investido na jurisdição trabalhista e profere uma sentença, caso haja interposição de um recurso para reexaminar essa decisão por o órgão hierarquicamente superior, lembrando, é recurso ordinário, e esse recurso será julgado pelo órgão hierarquicamente superior, que é o TRT. Após analisarmos de forma superficial o juiz do trabalho, vamos para os tribunais regionais do trabalho. Lembrando, nem todo estado da Federação Brasileira tem TRT próprio. É só lembrar da palavrinha tara, é o bizu, tara. Você que está estudando aí, que tem uma tara para o processo do trabalho, é só lembrar, tara, Tocantins, Amapá, Roraima e Acre. Esses 4 estados não têm TRT próprio. Ultrapassando esta fase, vamos para o órgão máximo, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, com sede em Brasília, que exerce jurisdição em todo o território nacional. Lembrando, para que exista recurso de revista que venha a ser julgado pelo TST, a ação tem que se iniciar perante o juiz do trabalho ou juiz de direito que exerce a jurisdição trabalhista. Só se admite recurso de revista em uma ação onde se discute dissídio de natureza individual. Porque se discutir dissídio coletivo, o processo ele vai se iniciar nos tribunais, ou no TRT ou no TST. Professor, e se o processo que envolve dissídio coletivo se iniciou no TRT e o TRT proferiu um julgamento, e eu pretendo que esse julgamento seja revisto, reexaminado pelo TST, qual é o recurso? Recurso ordinário. Mas, professor, não seria recurso de revista no TST? Não. Por que não? Porque para ter recurso de revista que venha a ser julgado pelo TST, o processo tem que se iniciar perante o juiz do trabalho ou juiz de direito que exerce jurisdição trabalhista, em dissídio de natureza o quê? Individual. Vamos observar o que dispõe o artigo 896 da CLT. Vou grifar aqui. Artigo 896 da CLT. Uma observação importante que vocês não poderão esquecer. O recurso de revista, ele é um recurso de natureza excepcional, de natureza extraordinária. Está disposto na súmula 126 do TST. Grife aí, súmula 126 do TST. Ô professor, o que quer dizer que o recurso de revista tem natureza excepcional, extraordinária? Simples. O recurso de revista, ele não serve, ele não se limita para reexaminar matéria de fato ou matéria de prova. Ele não pode servir para julgar se o fato existiu ou não existiu, se a prova está certa ou não está certa. Ele se resume, ele se limita a reexaminar matéria de direito. Por isso que ele é um recurso excepcional, é um recurso extraordinário. Eu não estou falando recurso extraordinário previsto na Constituição Federal, não. No CPC, não. Eu estou dizendo que ele tem natureza de ser um recurso extraordinário.
Gente, uma outra observação importante. Professor, se algum legitimado, seja parte, seja um terceiro interessado, seja o Ministério Público como fiscal da lei ou como parte, se eles pretenderem interpor um recurso de revista, como é possível isso? Eu só quero chamar a atenção a coisa. Quando estudamos o Instituto do Ius Postulandi, nós estudamos que as partes poderão atuar no processo trabalhista quando envolve, de um lado, o empregado ou ex-empregado e do outro, empregador ou ex-empregador, ou vice-versa. Essas partes poderão atuar sozinhas na Justiça do Trabalho, até o TRT. Lembrando, se for para impetrar mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, mesmo sendo no TRT, por exemplo, não se admite o ius postulandi. Tem que haver a necessidade do advogado. E recursos que venham a ser julgados no TST, recursos de competência do TST, obrigatoriamente também deverão existir advogados. Não admitem ius postulandi. O único caso que a doutrina traz que se admite o ius postulandi em sede de TST é para impetrar habeas corpus. Professor, isso está onde? Na súmula 425 do TST. Vou grifar. Súmula 425 do TST. Mas, professor, todo recurso tem uma finalidade. Verdade. E qual é a finalidade do recurso de revista? A finalidade do recurso de revista, meus amigos, é uniformizar a jurisprudência. Porque, às vezes, a jurisprudência de um tribunal é diferente de outro. E a finalidade, uma das finalidades do recurso de revista é uniformizar essa jurisprudência. Bem como guardar, proteger, eu digo assim, guardar com carinho uma lei federal ou a própria Constituição Federal. Essas são as duas finalidades básicas do recurso de revista. Aí vamos para as hipóteses mais cobradas nos exames de ordem, concurso público e no dia a dia. Professor, quando é admissível, quando é que se cabe a interposição de recurso de revista? Primeira observação. Para se caber recurso de revista, como nós vimos há pouco, só se admite quando a lide, a relação jurídica processual, envolver direito individual. O processo tem que se iniciar perante o juiz do trabalho ou o juiz de direito que exerce jurisdição trabalhista, quando há falta do juiz do trabalho. Depois ele vai ao TRT através de um RO e, por conseguinte, ao TST através de um recurso de revista. Não se admite, lembre-se disso, não se admite recurso de revista em dissídio coletivo. Por quê? Porque o processo vai se originar nos tribunais, ou no TRT ou no TST. Então, por isso, não se admite recurso de revista em dissídio coletivo. Mas, professor, na prática, quando é que eu vou saber se vai caber ou não recurso de revista? Pessoal, uma dica bem básica. Se o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região profere um acórdão e a matéria de direito analisada violar, divergir de um outro Tribunal Regional do Trabalho, imaginemos, da 13ª Região, olha só, Tribunais Regionais de Trabalho, julgando matéria de direito de forma divergente. O recurso cabível para uniformizar, para dizer qual a decisão está correta, é o recurso de revista, que será interposto perante o presidente do TRT, ou, a depender do regimento interno do TRT, ao vice-presidente. E quem vai julgar é o TST. É o TST que vai julgar o recurso de revista, através de sua sessão de dissídio individual. Mas, professor, imaginemos um outro caso. O TRT da 6ª Região
proferiu um acórdão no julgamento do recurso ordinário. E esse acórdão está violando uma decisão da seção de dissídio individual. E eu quero que o TST diga, olha TST, esse acórdão proferido pelo TRT da 6ª Região no julgamento do recurso ordinário está violando uma decisão da seção de dissídio individual desse TST. Então qual é o recurso cabível? Recurso de revista. Quem vai julgar? O TST. Mas professor, é possível existir em outras hipóteses? Sim. Imagine que o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar um recurso ordinário, violou uma súmula vinculante do STF, ou violou uma súmula do TST, ou violou uma orientação jurisprudencial do TST. Nesses casos, também se admite o quê? Recurso de revista. Somente nisso? Não. E se o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho no recurso ordinário violou lei federal ou Constituição Federal, também se admite recurso de revista para o TST. Essas são as hipóteses de cabimento. Porém, lembrem-se, nunca esqueçam disso. Admite-se ou não recurso de revista em um processo que tramita pelo procedimento sumaríssimo. Lembrem-se disso. Admite-se recurso de revista no procedimento sumaríssimo quando o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar um recurso ordinário, profere um acórdão que viola súmula vinculante do STF, súmula do TST e viola preceito direto e literal da Constituição Federal. São essas três hipóteses. Eu não falei aqui no sumaríssimo de lei federal, eu não falei de orientação jurisprudencial, eu não falei de divergência de TRT, eu não falei de outra coisa, eu falei somente dessas três coisas. Só se admite cabimento de recurso de revista em procedimento sumaríssimo em três situações. Quando o acórdão proferido pelo TRT no julgamento do RO violar súmula vinculante do STF, súmula do TST e preceito direto e literal da Constituição Federal. Mas professor, eu estava estudando, eu sou muito curioso, e estava estudando a parte de execução trabalhista. E foi iniciada uma execução trabalhista. Foi proferida uma sentença definitiva ou terminativa. Uma decisão que foi interposto agravo de petição. Esse agravo de petição foi julgado. Imaginemos que ele foi julgado pelo TRT. O agravo de petição, gente, nós vamos ver, ele lembra muito o recurso ordinário, sendo que estamos em sede de execução. Então, aquele recurso ordinário que nós estudamos na fase de conhecimento, quando estamos aqui, olha, na fase de execução, no processo de execução, nós vamos lembrar que aquele RO nós vamos esquecer. Aqui é agravo de petição. E se esse agravo de petição proferido pelo TRT, a pergunta é, admite-se a interposição de recurso de revista? Eu vou dizer sim, apenas em uma hipótese. Se violar Constituição Federal. Professor, o senhor em aulas passadas, o senhor tocou no assunto dos pressupostos recursais. Sim, falei. Falei dos pressupostos recursais intrínsecos ou subjetivos e os extrínsecos ou objetivos. Todos eles são de suma importância, porque para estudarmos os recursos em espécie nós temos que ter conhecimento. Porém, eu quero dizer a vocês que além deles, para você interpor recurso de revista, necessário se faz que existam mais dois pressupostos recursais. O primeiro deles, a doutrina costuma chamar de transcendência ou repercussão geral. É quando o interesse, o direito discutido, ele ultrapassa o limite dos litigantes. É quando tem uma repercussão geral, seja de ordem política, social, econômica ou jurídica. Se não houver essa repercussão geral, se não houver essa transcendência, o recurso de revista não será conhecido pelo TST.
E um outro pressuposto recursal essencial ao recurso de revista é o pré-questionamento. Antes de você discutir, questionar a matéria de direito, se houve violação ou não ao direito no TST, você tem que ter questionado previamente esta matéria no órgão hierarquicamente inferior. Se o Tribunal Regional do Trabalho não apreciou esta matéria de direito, você não pode apresentar pela primeira vez no TST. Você tem que pré-questionar, dizer, olha, TRT, questiona a matéria, analisa. Porque eu só vou poder recorrer ao TST alegando violação ou não ao direito se você apreciar. Mas, professor, o TRT não quer apreciar. A decisão, o acórdão foi omisso. O que eu posso fazer? Embargos de declaração. Mas, professor, eu embarguei de declaração. Olha, TRT, eu estou embargando com o intuito de pré-questionar a matéria para que eu possa questioná-la no TST, para que eu possa alegar que está havendo violação à matéria de direito. Mas o TRT diz, não sou obrigado a apreciar tudo. E aí? E aí é que está simples. Se você embargou de declaração e o Tribunal Regional do Trabalho se nega a apreciar a matéria, fique tranquilo, já houve o pré-questionamento. Isso se chama pré-questionamento ficto. Ou seja, você ao recorrer de revistas, você diz, olha, eu embarguei de declaração, almejando que o TRT pré-questionasse a matéria e ele se negou. Então, TST, como eu embarguei de declaração, a matéria está pré-questionada. Esse já era o entendimento do STF há muito tempo, apesar do STJ ter, na época, um entendimento divergente. Hoje, tanto o STF, tanto o STJ, quanto o TST, se você embargou de declaração com o intuito de pré-questionar a matéria, e mesmo assim o órgão se nega a apreciar, a matéria está pré-questionada. Pré-questionamento ficto. Ok? Pessoal, curtam o canal Revisando Direito. Se você gostou, dê o seu like, curta, compartilhe e tudo de bom. Bons estudos. Se estiver cansado, estude de novo. Forte abraço.